Eu atendo uma senhora que ela deve ter uns 84 anos e ela perdeu 1,5 milhão. Putz. Ela é viúva, então o marido faleceu. Aham. Ela herdou, né, esse patrimônio todo. E ela começou a fazer investimentos através de uma indicação de uma conhecida. Conversa pelo Telegram. No grupo, um monte de gente falando, poxa, eu ganhei tudo. Simulação. Sim, Eles sim. são usuários. Atores ali. Atores, são usuários que servem para isso, para mostrar um ganho invisível ali, que Sim. realmente é falso. E ela foi fazendo depósitos durante 2 anos, a ponto de perder 1,5 milhão. E tendo um retorno ali, muito provavelmente, mês a mês. 10% ao mês. Aí você fala, nossa, aí você convida um, aí você Exato. convida... Puta, eu conheço... E Meu ela- sócio caiu nisso. E ela chorou na reunião e é uma cliente que eu não gostaria de ter, porque, coitado, hoje ela não tem dinheiro para comer, pra você ter ideia. Então a gente já está atendendo numa condição especial, abrindo mão de honorários, na expectativa dela recuperar o que perdeu e na expectativa de essa quadrilha não agir mais dessa forma. O Brasil é um laboratório desses crimes digitais ou grande parte deles já acontece em outros lugares do mundo? Não, o Brasil está sempre no top 5 de tudo relacionado a crime cibernético. Todos. Brasil. Acho que a sua informação foi o 7º. Você abriu o programa com o 7º, né? Aham. Então, me surpreendeu, porque normalmente nós estamos no top 5. Você até pode... Enquanto eu respondo, você só confere essa informação aí dessa sua pesquisa. No ano passado foi o 7º, tá dizendo 7º? aqui. É a fonte que eu peguei da Serasa. Tá, e qual que é a informação? Qual que é a notícia? Brasil... No Brasil, no ano passado, no Brasil, foi o 7º maior alvo de ataques digitais. Ataques, ok. Então, o ataque cibernético, ele contempla, mas não é só, por exemplo, crimes contra usuários ou contra consumidores. Ele está pensando em ataque contra instituição pública, ele tá pensando... E aí você vai ter, sem dúvida nenhuma, durante uma situação em que o mundo vive em guerras, países mais atacados. Hoje, sem dúvida nenhuma, Ucrânia deve estar também nesse top 7, porque ele sofre muito ataque cibernético diante da tentativa de derrubar a Por infraestrutura outros interesses, né? por interesse Político, mas por interesse de interesse guerra. geopolítico de guerra. Então, o Brasil, quando a gente fala de ataque contra usuários e tal, ele é um laboratório. A gente faz intercâmbio com a Interpol, a gente traz policiais dos Estados Unidos e tal, para mostrar como a gente lida com tudo isso, porque o Brasil... brasileiro é criativo, né? Sem dúvida nenhuma, está no top 5. E por quê? Porque a gente movimenta muito dinheiro, o país é muito conectado, mas as empresas não investem adequadamente em cibersegurança e os usuários são vulneráveis por falta de educação digital. É isso que eu ia perguntar. Se tem também o lance de uma falta de estudo, né? O problema do Brasil, né? A questão de falta de educação e tudo mais, e aí com certeza fica mais vulnerável, consequentemente cai em, tipo, me passa aí R$1.000 porque eu tô aqui com a sua filha. Tem Tipo, umas golpes bobagens, assim, tipo, muito simples, né? Eu também colocaria nessa última resposta a impunidade, né? A impunidade também gera o aumento da cybercriminalidade, porque o criminoso, ele se sente inalcançável e ele também migra para a internet. Então ele era um grande fraudador físico e hoje De ele cartões, né? Exato, Antigamente. qualquer coisa física, e hoje ele é um grande fraudador virtual. Então ele também está fazendo home office. Então a falta de conhecimento em geral de tecnologia no Brasil, ela é uma verdade. E a gente às vezes até tem escolas públicas e privadas o ensino de tecnologia muito superficial. Você aprende a mexer em computador, mas não aprende os riscos, não aprende os problemas. E aí fica muito fácil para um criminoso instalar uma vulnerabilidade, monitorar ou criar as mais variadas histórias. Poxa, você vê, eu atendi este ano, uma vítima do golpe do falso bilhete premiado. Nossa. Esse golpe é antigo. Só que eles aprimoraram de uma forma genial. Isso foi até matéria do Fantástico agora no finalzinho do ano, porque eles conseguiram vincular a história do digital com o crime físico, mas ela é abordada atravessando a rua, um indivíduo falando que ganhou o prêmio lá da loteria, só que não pode sacar pela religião dele, nisso encosta um outro cara, como se fosse um terceiro que estava ouvindo a história, mas na verdade o comparsa, e aí assim eles vão induzir, ela entrou no carro deles, foi até a casa dela, entregou dólar, uma loucura a história, mas ela caiu nesse golpe em 2026. Então você vê que o Brasil, ele realmente tem uma inocência, porque o brasileiro é bom, né? A história é essa, porque não é uma inocência aleatória, é uma bondade mesmo, que a gente não desconfia tanto. Acredita fácil, né? A gente é muito atento, né, nas grandes capitais à violência urbana. Então, por exemplo, ninguém sai de casa ou não deveria sair dando bobeira com relojão, com ouro e tal. Mas assim que a gente recebe uma ligação
de uma falsa central, dizendo, você confirma o pagamento ou uma transferência de 3 mil reais e você fala não, você acredita que aquela história é verdadeira e que você precisa depositar para cancelar o depósito, né? Então, puxa, hoje mesmo eu estava atendendo uma repórter da Record no sentido de uma influenciadora que fez um anúncio numa plataforma de venda, uma intermediadora, e aí essa intermediadora é muito visada e você recebe e-mail de confirmação da venda, sendo que na verdade nem teve a venda e acaba entregando o produto na mão de um motoboy, então que vai acabar levando para o criminoso. Então são muitas variáveis criativas e a gente tem do outro lado uma população inocente. Hoje em dia está muito difícil atender telefone. 99% das vezes que eu atendo telefone, ou não fala nada, ou é aquela gravação, alô, 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 cai. Você tem estudado sobre isso? Isso pode desdobrar no quê? Numa clonagem de voz? Ou numa central que fica disparando ligações para que quando alguém atenda, aí sim, isso vá para um atendente que vai prospectar alguma venda? Qual que é o grande objetivo desse monte de ligação que ninguém atende, que a maioria das pessoas já estão deixando bloqueado para todo tipo de ligação, o celular? Você tem uma probabilidade grande de telemarketing. Por quê? Respondendo o pessoal que está acompanhando, por que eu recebo uma ligação que não tem ninguém do outro lado da linha? Porque eles usam um modus operandi de ligações prévias por robô para checar se você atende, se você fala alô. Tá. Se você fala alô, ele cai numa outra lista que aí sim o atendente vai te ligar e ele já elimina um monte de outras possíveis ligações. Um filtro. Olha aí. Ele te usa pro filtro, que é uma sacanagem. Tá? Não é ilícito, deveria ter previsões impedindo esse tipo de prática. A Anatel até tenta regular, etc. Mas algumas inovações também foram deixadas de lado. Por exemplo, aquele 0303 era obrigatório, agora não é mais. A Anatel voltou atrás, dizendo que as empresas estavam reclamando que havia um preconceito e as pessoas não atendiam. E ela não consegue ofertar o serviço e tal. Mas, poxa, é para isso que tem era para isso que existia. Sim. Então, é um órgão político público que acaba também sofrendo pressões dessas grandes empresas e acaba cedendo. Então, deveria ter mais iniciativa de órgãos públicos que fiscalizam esse tipo de conduta para impedir que aconteçam, porque você, consumidor, é o grande assediado e a grande vítima dessa história toda. Sim. Então, a regra geral é telemarketing que está te testando para ver se você atende para depois te ligar. Tá. Você tem uma porcentagem aí que é menor, mas é relevante, de fraudadores. Os fraudadores, ou eles te ligaram e o sistema que eles usam não é um sistema tão eficiente, ele acaba não entrando a ligação da falsa central de banco, então simplesmente fica mudo, e aí você vai perder aquela ligação e o criminoso não vai conseguir tentar dar o golpe. Ou aí sim entra a história do golpe do alô. Eu até fiz essa notícia quando estourou, porque foi um comunicado da Polícia Civil de São Paulo, isso repercutiu muito, no Pânico, porque o próprio Emílio, quando viu o comunicado da polícia, acabou repercutindo isso como um grande alerta e assustando parte da população, dizendo, olha, cuidado, se você atender, sua voz vai ser clonada, que é o golpe do alô. E eu fui ao programa para a gente usar esses espaços, que eu uso aqui também, para a gente também não assustar tanto a população, no sentido de não atenda o telefone, e que se você atender, acabou, sua voz foi clonada. Não. Existe a possibilidade? Sim. Uma IA precisa de 3 segundos de algum tipo de comunicação, seja o alô, para clonar sua voz com 85% de similaridade. Isso assusta. Tudo bem. Mas o seu alô, o seu oi, a sua voz provavelmente já foi disponibilizada em alguma ferramenta de rede social. Se não foi, você não pode partir da premissa que você nunca mais vai falar alô. Uma hora ou outra você vai falar. Sim. Então a probabilidade de sua voz cair na mão dos criminosos para ser usada nessa plataforma, ela é real. Então o que eu recomendo não é você deixar de falar alô, é você se proteger e você combinar com seus familiares que existe o risco da sua voz ser clonada e que, se houver uma ligação pedindo dinheiro com a sua voz, para ter desconfiança, para combinar até, que eu orientei no programa, isso sempre orientei, é a palavra-chave. Então você chega pro seu pai e fala, pai, vamos combinar o seguinte, toda vez que eu falar que precisa pagar um boleto, precisa fazer uma transferência, precisa envolver algum valor naquela resolução pedida, que você pergunte qual é a nossa palavra secreta e que vocês combinem isso previamente. Pronto, você elimina qualquer problema de desconfiança de voz. Nossa, eu preciso falar isso urgente com os meus pais, porque eles caem. Já apliquei
na minha mãe, trote, né? Com o Google Tradutor. E ela caiu. E ela vai, tipo, Então. você vai conduzindo. Nossa, mas tia Maria tá com a voz diferente, né? E no Google Tradutor. Coitado, estourou o pneu, precisa de um Pix. Tendo a palavra-chave, você resolve grande parte do problema, porque mesmo que a voz seja sua, ou que a imagem, né, no futuro seja sua, porque vai ter vídeo seu no futuro. Não, imagina, tenha mais de 200 episódios publicados. Minha voz tá disponível aí pra qualquer um transformar minha voz no que for. Perfeito. Aí entra em contato com a minha mãe, a minha mãe cai, tipo... 200 episódios, você vai ter já uma IA trazendo uma imagem sua perfeita. Sim. Eu tenho profissionais, amigos, que eles poderiam produzir um vídeo seu, com a sua imagem, com a sua voz, que se você assistisse, você ia ter dúvida se era um vídeo que você gravou. Eu tenho feito bastante. Estou estudando todas de imagem, né? De áudio não, mas muito fácil. Não, imagem com áudio, falado, né? Isso vai chegar para sua mãe. Então não adianta alertá-la sobre a voz. Tem que alertar sobre qualquer comunicação que seja sua. Que seja fora do padrão. Exato. A desconfiança vai estar no contexto e não na similaridade, exatamente. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, saiba muito mais sobre crimes digitais, crimes cibernéticos, com Luiz Augusto Durso, um grande especialista. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.